Olá, meu nome é Regiane e a aula de hoje é uma questão de geometria aplicada pela banca Instituto Mais no ano de 2017, para o cargo de assistente técnico de saúde. Vamos ao enunciado? Dois quadrados são tais que a área do maior excede a área do menor em 7 metros quadrados. E a área do maior está para a área do menor, assim como 64 está para 36. Nessas condições, a soma dos perímetros destes quadrados em metros é de 7 metros, 18 metros, 26 metros, 27 metros ou 28 metros. O primeiro passo é interpretar o enunciado sublinhando as informações mais relevantes. O que o enunciado está dizendo? Que a área do maior excede a área do menor em 7 metros. Ou seja, a área do menor mais 7 é igual à área do maior, certo? Ele também diz que o quadrado grande está para o quadrado pequeno, assim como o 64 está para 36. O quadrado maior está para o quadrado menor, assim como o 64 está para 36. O que a questão quer saber? Ela quer saber a soma dos perímetros, ou seja, dos 4 lados deste quadrado grande e dos 4 lados do quadrado pequeno. Aqui eu tenho uma sugestão para você. Pausa o vídeo e tenta resolver sozinho. Por quê? Porque quando nós resolvemos, a gente descobre qual é a nossa dúvida real. E aí você descobrindo qual é a sua dúvida real, você consegue saná-la. Quando a gente assiste o vídeo todo sem tentar fazer, parece muito óbvio para a gente, mas na hora que a gente vai fazer sem olhar a explicação, a gente trava. Comigo acontece às vezes. Então, pausa o vídeo, tenta resolver sozinho ou sozinha. Caso você consiga, lá no final eu tenho o resumo da conta e a explicação, porque a explicação ela é bem detalhada. E lá no final eu tenho uma conta montada para você conferir se você fez certinho. Se você fez, começou a fazer e travou, vem para cá comigo, vamos olhar a explicação direitinho. Vamos lá? O primeiro passo foi interpretar o enunciado. O segundo passo é montar as equações. A equação 1 vai ficar assim: o quadrado grande é igual ao quadrado pequeno mais 7, porque ele diz que o quadrado grande excede o quadrado pequeno em 7 metros. Então, o quadrado pequeno mais 7 é igual ao quadrado grande. Eu coloquei G de grande e P de pequeno para ficar fácil da gente lembrar qual valor a gente está encontrando primeiro. Mas você pode representar também por um azão e um azinho, já que nós estamos falando de área. Entendeu? Geralmente na escola a gente usa azão e azinho. Eu vou colocar aqui G e P para não ter perigo de confundir, para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Mas você faz como você achar melhor. O importante é o resultado estar correto, tá bom? Na segunda equação, ela vai ficar assim: o quadrado grande está para o quadrado pequeno, assim como 64 está para 36. O terceiro passo é resolver a que tem mais informações primeiro. Então, qual que tem mais informações primeiro? Aqui eu não consigo resolver. Aqui eu consigo, tem mais informações, né? São 4 informações e aqui eu só tenho 3 informações e ainda 2 incógnitas. Aqui eu tenho 2 números inteiros, né? Então fica mais fácil de resolver. Então nós vamos resolver a que tem mais informações primeiro. Então nós colocamos a equação e multiplicamos em cruz. Ou seja, a gente vai passar para o outro lado da igualdade, invertendo a operação. Então se aqui está dividindo, eu passo para lá multiplicando. Então, isolamos uma das incógnitas. G é igual a 64 vezes P dividido por 36. Vou explicar de novo, talvez não tenha ficado claro. Esse G vai multiplicar com esse 36 daqui, porque ele está dividindo, ele vai passar para cá multiplicando. Esse 64 vai multiplicar com P, que ele está dividindo aqui, ele vai passar para cá multiplicando. Então, vai ficar G vezes 36, que é igual a 64 vezes P. Aí nós isolamos uma das incógnitas. Por quê? Para a gente descobrir qual é o valor
daquela incógnita. Então, se nós vamos isolar, nesse caso aqui, o quadrado grande, para saber qual é o valor do quadrado grande. Poderíamos colocar o P também, mas nesse caso eu escolhi o quadrado grande. Então, nós isolamos o quadrado grande de um lado da igualdade e colocamos o restante do outro lado da igualdade. O 36 aqui, ele está multiplicando o G. Ele vai passar para o lado de lá, dividindo. Sempre que você muda o lado, você inverte a operação. Se fosse soma, aqui seria mais, ele ia descer menos. Ele ia passar para o outro lado menos. Como é uma divisão, como é uma multiplicação, ele passa para lá como divisão. Sempre inverte a operação, tá? Então, G é igual 64P, o 36 estava multiplicando, passou para baixo dividindo, nós encontramos o valor de G, o valor do quadrado grande. Então, para nós agora, o quadrado grande vai valer 64 vezes P dividido por 36. Que aqui ele está dizendo que G é igual a isso. Então, para nós, G agora vale isso. Aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a outra equação, que nós ainda não tínhamos resolvido, e vamos substituir o valor de G nela. Então, vai ficar assim, G é igual P mais 7, que é a informação que a gente não tinha trabalhado ainda, e nós substituímos o valor de G aqui. Então, vai ficar 64 vezes P dividido por 36, que é o valor de G, igual a P mais 7. Esse 36 está dividindo. Passamos do outro lado, invertendo a operação. Ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar assim. 64P, o 36 dividindo passou para o outro lado da igualdade multiplicando. Aí, você coloca entre parênteses o que sobrou lá, P mais 7. Daí, nós aplicamos a distributiva. Copiamos o 64 vezes P, o sinal de igualdade, e aplicamos a distributiva. 36 vezes P igual a 36P. 36 vezes 7 igual a 252. Agora, nós agrupamos letra com letra. Não esqueça da regra de sinais. Aqui, ele está somando. É positivo. Quando não tem nada na frente, é mais, tá? Mesmo que não apareça. Se não tiver nada aqui, é porque ele é mais. Ele está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Então, se é mais, ele passa para lá menos, tá? Então, nós vamos ter 64 vezes P, o mais 36 passou como menos 36. Esse daqui, quando ele não tem sinal nenhum aqui, é porque ele está multiplicando a letra, tá? Então, ele está, o 36 vezes P é 36 vezes P, tá? 36P é a mesma coisa que 36 vezes P. Então, ele vai passar para lá da mesma maneira. Eu só copiei 36P aqui, tá? Igual o 252 que estava aqui continuou positivo, tá bom? Porque ele não passou para o outro lado da igualdade. Quem passou foi o 36, tá bom? 36 estava positivo, passou para cá negativo. E nós resolvemos essa subtração aqui. 64P menos 36P sobra 28P, que é igual a 252. Agora, nós isolamos o P. Por quê? Para descobrir qual é o valor do quadrado pequeno. Então, o quadrado pequeno vai ser igual a 252 dividido por 28. Por que dividido? Porque lembra que eu falei que quando tem um número inteiro e uma letra, o que tem aqui no meio é uma multiplicação? Então, sempre que tem 28P, 4P, 5P, 6X, sempre vai ser aqui dentro, entre esses dois, tem um sinal de vezes que a gente não vê, mas ele está lá. Então, são 28, ele está multiplicando P, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Entendeu? Ó, isolando o P, nós fizemos o quê? Conservamos o P desse lado da igualdade e passamos o 28 que está multiplicando para o lado de lá, dividindo. Vai ficar 252 dividido por 28. P é igual a 9 metros quadrados. Então, a área do nosso quadrado pequeno é 9 metros quadrados. Pronto, encontramos o valor do quadrado pequeno. Agora,
nós precisamos encontrar o valor do quadrado grande. A área sempre será uma unidade de medida ao quadrado. Então, sempre que falar de área, você coloca ao quadrado. Se a questão falasse centímetros, nós colocaríamos centímetros quadrado. Como falou metros, então é metros quadrados. Sempre a área vai ao quadrado. Somente a área que vai ao quadrado. Perímetro não, nenhum outro tipo. É somente a área que vai ao quadrado, tá bom? E sempre vai ao quadrado. Falou de área, é ao quadrado. Então, nós estamos resolvendo a informação que fala sobre área. Então, ao encontrar o valor de P, encontramos a área do quadrado menor. Agora, nós vamos precisar descobrir o valor do quadrado maior. Como que nós vamos fazer? Nós vamos falar, como a gente tem o valor de P, a gente substitui o P na equação. Aí, como nós fazemos? A gente pega a informação mais fácil. A equação mais fácil qual é? Tinha duas, lembra? Tinha essa G igual a P mais 7, que é o quadrado pequeno, o quadrado grande excede o quadrado pequeno em 7 metros. E tinha aquela outra que tinha uma divisão. Essa aqui é a mais fácil, então vamos fazer por essa aqui mesmo. Então, nós substituímos o valor de P. Então, vai ficar o quadrado grande é igual a 9 metros, que agora a gente já sabe a metragem da área do quadrado pequeno, mais 7. Vai ficar G é igual 9 mais 7. G é igual 16 metros quadrados. Pronto. Encontramos a área do quadrado grande. Agora, o que a questão está querendo? Ela quer saber o valor do perímetro. Ela não perguntou o valor do quadrado. Entendeu? Por isso que é importante sublinhar. Porque, de repente, se lá nas respostas possíveis tiver o 16 mais 9 for uma solução possível, muita gente acaba errando por causa disso. Porque quando a gente encontra os dois valores, a gente fica na mente da gente, ai, só somar esses dois. E não é, se você somar os dois, você vai estar somando a área. E não é isso que ele pergunta, ele não quer saber a área. Ele quer saber o perímetro, né, ó. Ele fala da área e depois ele pergunta da soma dos perímetros. Ele não pergunta da área. Então, para que a gente precisava saber da área? Para a gente poder encontrar o perímetro, tá? Daí, continua a conta. Vamos agora encontrar o perímetro. Agora, a gente já descobriu a área. Vamos encontrar agora o perímetro. O quinto passo é lembrar a fórmula da área do quadrado. Qual é a fórmula da área de um quadrado? É lado vezes lado. O sexto passo é calcular quanto vale cada lado dos quadrados. Ora, se lado vezes lado dá 16 metros quadrados no grande e lado vezes lado dá 9 metros quadrados no pequeno, isso quer dizer que a raiz de 16 é 4. Ou seja, 4 vezes 4 é igual a 16. Aqui é a mesma coisa. 9 metros quadrados é a mesma coisa de raiz quadrada. É a mesma coisa de raiz. Não, vamos fazer uma coisa direito aqui. Peraí. Página inicial. Inserir símbolo. Vamos inserir raiz quadrada. Raiz quadrada de 9. Lado vezes lado é igual a 9 metros. 9 metros quadrados é igual a raiz de 9. Qual é a raiz de 9? É 3. Por que a raiz de 9 é 3? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Mesma coisa desse lado. A raiz do quadrado grande é igual ao lado dos quadrados. Que é aqui, 16 metros quadrados. Que número vezes ele mesmo dá 16? 4. Então, cada lado do quadrado grande vale 4 e cada lado do quadrado pequeno vale 3. O sétimo passo é encontrar o perímetro de cada quadrado. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, nós descobrimos que aqui cada lado vale 4 e aqui cada lado vale 3. Então, nós podemos fazer 4 vezes 4, já que todos os lados são iguais. E 3 vezes 3, já que todos os lados são iguais. Ou somar, que dá na mesma. 4 mais 4 mais 4 mais 4. 3 mais 3 mais 3 mais 3. Que é a mesma coisa. Tá bom? Encontramos o perímetro. Agora, o oitavo passo é somar o perímetro dos quadrados. Qual é o perímetro do quadrado maior? 16. Qual é o perímetro do quadrado menor? 12. 16 mais 12 é igual a 28 metros. O nono passo é conferir os dados do enunciado.
Os dados do enunciado diz o seguinte, que dois quadrados são tais que a área do maior excede a área do menor em 7 metros quadrados. Vamos conferir para ver se está certo? Então, nós encontramos que a área do maior é 16 metros quadrados, encontramos que a área do menor é 9 metros quadrados. Fazendo a subtração do maior pelo menor, nós temos que descobrir esses 7 metros que o enunciado nos traz. Certinho, 16 menos 9 igual a 7. Tá correto. Vamos para a próxima informação? O enunciado nos diz que a soma dos perímetros desse quadrado em metros é 16 mais 12 igual a 28 metros. Resposta, letra E. A soma dos perímetros desse quadrado em metros é 28. O 10º passo é encontrar a resposta correta no gabarito. 28, gabarito letra E. Agora eu vou deixar para vocês o resumo, que é para vocês copiarem. Então, o resumo, né, claro, lá na prova, ali eu coloquei ali em cima, coloquei tudo explicadinho, né? Mas lá na prova você vai montar o sistema, como é o que a gente vê normalmente na matemática, né? Dessa maneira que a gente monta, né? Um sistema de equação, e aí a gente resolve o sistema de equação. Da mesma maneira, só que aqui eu coloquei resumido, né? Deixar um pouquinho, vocês vão pausando o vídeo para poder copiar. Então, vai ficar assim, um sistema vai ficar G é igual a P mais 7, G é igual, G dividido por P é igual a 64 dividido por 36, que é um sistema. Aí eu pego uma das equações desse sistema, multiplico em cruz. Multipliquei em cruz, isolo uma das incógnitas e descubro um valor de uma das incógnitas. Substituo o valor dessa incógnita na outra equação, que eu ainda não tinha trabalhado no sistema, que no caso é essa. Envio 36 para o outro lado da igualdade, invertendo a operação, tá? Dividindo passou multiplicando. Aplico a distributiva. Apliquei a distributiva, agrupo as incógnitas. Agrupei as incógnitas, eu faço a conta. No caso aqui é uma subtração. Encontrei isolo o valor de P. No caso aqui, eu isolo uma das incógnitas, passo para o lado de lá, invertendo a operação. Está dividindo, está multiplicando, passou dividindo. Certo? Encontrei o valor de P. Encontrei o valor de P, eu substituo na outra equação para encontrar o valor de G. Encontrei o valor de G e eu sei que trata-se de área, então eu vou usar essa informação da área para eu descobrir qual é a informação do perímetro. Sabendo que a área é lado vezes lado, um número vezes ele mesmo, que seja igual a 16, é o 4. E um número vezes ele mesmo, que seja igual a 9, é o 3. Ou seja, a raiz de 16 é 4, a raiz de 9 é 3. Então, eu encontrei que o perímetro do quadrado grande é 4 e o perímetro do quadrado pequeno, perdão, que um lado do quadrado grande é 4 e um lado do quadrado pequeno é 3. Sabendo essa informação, sabendo que um quadrado tem 4 lados, é só eu multiplicar pela quantidade de lados, porque eu sei que todos os lados de um quadrado são iguais. Né? Descobrir o valor do perímetro é só somar o valor dos dois perímetros. Então, nessas condições, os perímetros destes quadrados em metros é 28. Certo? Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, por favor, curte, compartilhe, que assim eu vou saber que você gostou e vou trazer mais vídeos como esse para você. Tá bom? Um forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.